Vocês estão conseguindo ver direitinho? Sim. Sim. Bom, pessoal, Tá. então Obrigada. nós vamos começar as apresentações da disciplina de Física das Nuvens, e eu vou gravar todas as apresentações e vou disponibilizar elas para depois os alunos possam ver. Então, eu pergunto se todos concordam que seja gravado cada apresentação de vocês. Tudo ok? Então, Tudo bem. tudo bem. Então, não há nenhuma objeção, né? Então, não havendo objeção, Maria Luísa, você pode começar, então, a sua apresentação. Tudo bem. Então, boa tarde, eu sou Maria Luísa, aluna de Física das Nuvens de 2020.online. Hoje eu vou apresentar esse artigo que eu traduzi livremente como Intercomparação da fase da água da nuvem entre os modelos climáticos globais. Essa aqui é a primeira página do artigo, e ele foi publicado em uma revista de pesquisa em geofísica em 2014. Eu vou apresentar a introdução, configuração do experimento, descrição dos dados, resultados, conclusões e bibliografia. Segundo o R5, os feedbacks das nuvens são uma das maiores fontes de incerteza nas estimativas dos modelos climáticos globais, sobre a sensibilidade climática da Terra. E essas simulações dos modelos de feedback de nuvens são sensíveis ao tratamento da fase da água da nuvem. E nesse artigo, os autores eles focam na fase mista da nuvem, onde as gotículas de nuvem e cristais de gelo coexistem, entre 0 e menos 38 graus Celsius, influenciando as propriedades radiativas e termodinâmicas da nuvem. Aqui eles consideram o processo de Wegener-Bergeron-Fiedelsen, que eu vou me referir como WBF, porque eu não sei falar direito esses nomes. Então, em temperaturas abaixo de 0 e com a pressão de vapor ambiente entre a saturação em relação à água e o gelo, a diferença de pressão de vapor de equilíbrio entre o gelo e a água líquida permite o crescimento de cristais de gelo pelas gotículas de nuvem que evaporam. Então, assim, de maneira mais simples, até como o professor já explicou, a gota evapora e fornece vapor para o crescimento do gelo em função da pressão de vapor de saturação do gelo ser menor do que a da água. E esse processo pode levar a uma rápida conversão de líquido em gelo. Isso pode alterar as propriedades radiativas da nuvem e até o tipo de precipitação. Aí aqui nesse vídeo mostra ainda o crescimento do cristal por colisão com gotas de nuvem, né, a acreção, e outros cristais de gelo, que é a agregação. E além de que o conteúdo de água líquida das nuvens da fase mista também depende dos processos de nucleação, crescimento e taxa de remoção dos cristais de gelo. Eu vou fazer uma breve revisão da nucleação heterogênea, que vai ser citada no trabalho. A primeira é a de contato, em que no instante do encontro ou colisão da partícula, que é essa bolinha azul escuro, com a gota super resfriada, que é esse círculo azul claro, ocorre o congelamento, que é o losango verde. Não sei se vocês conseguiram entender o raciocínio. A nucleação por imersão é semelhante a essa de contato, só que a partícula é embebida pela gotícula, super resfriada, e depois disso ele causa o congelamento. E a última é a de deposição, em que o gelo pode formar diretamente da fase de vapor. E, por fim, também cabe lembrar que uma partícula qualquer pode nuclear gelo de diferentes maneiras, dependendo das condições do ambiente e do estágio da nuvem. Bom, colocar esses processos que ocorrem dentro da nuvem no modelo é muito complicado, e esses processos microfísicos também são difíceis de medir em laboratórios. A outra dificuldade é o tamanho da grade dos modelos globais, que eles dificultam representar esses processos que geralmente são de subgrade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as parametrizações de nucleação que estão disponíveis nos modelos que as pessoas usam. Bom, quando os usuários do modelo alteram o mecanismo de nucleação do gelo, isso pode levar a diferenças no gelo previsto pelo modelo. Também diferenças no caminho de água líquida e diferenças de forçamento radiativo. E assim, os resultados finais desses modelos vão ser diferentes, até para fluxos radiativos e também para sensibilidades climáticas com a presença daquela nuvem ali. E nesse estudo, eles focam a nucleação do gelo. Isso porque
A nucleação de gelo determina o número de cristais de gelo formados e pode afetar a taxa de crescimento e precipitação dos cristais, levando a uma diferença na fase da nuvem. Também lembrando que a nucleação do gelo pode ocorrer tanto na forma homogênea, que é a partir de temperaturas... a partir de pequenas gotículas com temperaturas abaixo de menos 38 graus Celsius, aqueles esquemas que a gente viu na aula era menos 40, mas aqui no artigo ele botou menos 38. Depois, se o senhor quiser ver, eu mostro. Quanto de forma heterogênea, que o auxílio dos núcleos de gelo disponíveis em temperaturas abaixo de aproximadamente 4 graus, né, que a gente aprende na escola. Aqui, como eles focaram na faixa de temperatura de 0 a menos 38 graus Celsius, a formação do gelo ela vai ocorrer somente pelos processos de congelamento heterogêneos. O objetivo desse estudo foi mostrar as diferenças na fase de água da nuvem simulada em modelos climáticos globais e apontar a importância dos processos que envolvem o gelo na nuvem na representação correta da fase da nuvem. Configuração do experimento. Primeiro, eles intercompararam a saída de 6 modelos globais e os compararam com observações de satélite com foco na fase da água da nuvem. Depois, eles examinaram um dos principais processos que afetam a fase da água da nuvem, que é a influência das parametrizações de nucleação heterogêneas de gelo. Então, para analisar essa sensibilidade da fase da água da nuvem, eles realizaram 2 experimentos. No primeiro experimento, foram feitas simulações plurianuais utilizando a configuração padrão dos modelos, e no segundo experimento, eles fixaram o mecanismo de nucleação do gelo em cada modelo global, que a nucleação que eles escolheram foi essa de Demotte e colaboradores de 2010. Então, Demotte e colaboradores de 2010 parametrizaram a concentração de núcleos de gelo ativos com base em uma relação dependente da temperatura, usando a concentração do número de partículas de aerossol previstas pelo modelo maiores que 0,5 micrômetros. Então, essa aqui é a parametrização, sendo TK a temperatura da nuvem e A, B, C constantes empíricas. E o que eles usaram para quantificar a quantidade de água da nuvem foi a fração líquida superresfriada, que eu vou me referir como SLF. É a razão de mistura da água líquida dividida pela soma da razão de mistura da água líquida e a do gelo. Eles usam para analisar e comparar as diferenças da fase da água da nuvem entre os modelos globais e depois entre os modelos globais e as observações do Calliope, que depois eu vou aprofundar melhor sobre isso. O SLF é calculado nos modelos em 6 isotermas, que é entre menos 10 e menos 35 graus Celsius. E, bom, se o SLF for alto, a razão de mistura do gelo é pequena, e se o SLF for baixo, a razão de mistura do gelo é grande. Agora eu vou falar um pouco sobre os dados. Esses são os modelos globais utilizados na avaliação. Todos eles têm tipos e tamanhos de aerossol diferentes, que eu não vou especificar aqui por conta do tempo, mas quem tiver curiosidade depois eu posso mostrar essas configurações. Aqui eu vou falar sobre a quantidade de aerossóis e o mecanismo de nucleação que tem em cada modelo. Então, o primeiro é o Echan 6, que é um modelo do Centro Europeu em Hamburgo, de 6ª geração. Ele tem 7 tipos de aerossol total, e os mecanismos de nucleação do gelo heterogêneos incluídos no modelo são de contato e congelamento de imersão. O segundo é o CAN Impact, que é um modelo acoplado com 2 componentes, que é uma versão do CAN 3, e o modelo... o Impact, né? O modelo de aerossol chamado Impact. E tem um total de 12 tipos de aerossol e tamanhos. O processo de nucleação que está incluído, na verdade, são os processos, né? Por deposição e por contato. O terceiro é o CAN Oslo, que é uma versão do CAN 3 com um módulo de ciclo de vida de aerossol. São 12 tipos de aerossóis e 44 tamanhos diferentes. E os processos de nucleação são de imersão, contato e deposição. Agora, os modelos CAN 5.1, MAM3 e o CAN 5.1 MM7, que são os aerossóis do MM3 são 3 e do MM7 são 7, sendo que 7 com melhor detalhamento de tamanhos dos aerossóis. Então, os processos incluídos são por deposição, contato e imersão. E, por fim, tem esses sprinters, que eu não sei se é assim que fala, se o pessoal chama assim, mas é um modelo de transporte de radiação espectral para a espécie de aerossol, com 7 aerossóis ao total. E nesse, a nucleação do gelo ocorre por congelamento,
por contato e imersão. Agora eu vou falar dos dados de satélite, também tentar falar de maneira bem geral. Mas o primeiro é o Calliope, que é um lidar de 2 comprimentos de onda a bordo do satélite Calypso, com canais de recepção de polarização dupla, então o sinal vai até a Terra e outro retorna com outro comprimento de onda, e assim ele consegue discriminar entre partículas esféricas e não esféricas. Usando um algoritmo de discriminação de aerossol de nuvem, uma partícula pode ser caracterizada como aerossol ou nuvem. O segundo é o MODIS, que é um espectroradiômetro constituído de 2 dados de satélites do A-Train, que é o Terra e o Aqua. Eles usaram o caminho de água líquida, o LWP, e o caminho de água gelada, que é o IWP, e dados da fração de nuvem do MODIS. Para saber o conteúdo de água líquida, eles multiplicaram os dados do caminho de água líquida com a fração de água da nuvem, e depois multiplicaram os dados do caminho de água gelada com as frações de gelo da nuvem. O outro é o CloudSat, que também está nessa constelação do A-Train, e ele carrega um sensor que funciona como um radar de perfil de nuvem, e ele fornece informações sobre a estrutura vertical da nuvem. E, por fim, é o ISCCP, que é o conjunto de dados do International Satellite Cloud Climatology Project, que é uma coleção de radiâncias infravermelhas e visíveis de satélites meteorológicos de todo o mundo desde 1983. A fase da água da nuvem no ISCCP é determinada a partir da temperatura do topo da nuvem. Se a temperatura do topo da nuvem estiver abaixo de 13 graus Celsius, a nuvem é caracterizada como uma nuvem de gelo. Bom, existem muitos fatores que contribuem para as incertezas dos conjuntos de satélite, como a classificação do tipo de nuvem, suposições de propriedades microfísicas, distribuições de tamanho de partícula, as formas dos cristais, o fato da determinação da fase ser dependente da temperatura, a distinção de pixels de nuvem, entre outros. Essa distinção de pixels de nuvem a gente, na faculdade, vê várias vezes. E no artigo, os autores afirmam que eles usaram esses dados satélites sabendo dessas suas incertezas. Bom, resultados. Para analisar as diferenças entre os modelos globais, primeiro eles mostraram os resultados dos campos médios anuais. E eu vou tentar generalizar ao máximo os resultados, porque nesse artigo tinha muitos e eu peguei os principais deles. Então, as figuras 1 e 2 mostram o caminho de água líquida, LWP, e o caminho de água gelada, IWP, para todos os 6 modelos, junto com as observações de satélite. Aí eu circulei de satélite em azul. Bom, com base nessas 2 figuras, os modelos climáticos globais comparados, eles têm uma tendência geral de superestimar o LWP, o caminho de água líquida, na figura 1, e subestimar o IWP, que é o caminho de água gelada, na figura 2, se for, comparando com os dados fornecidos por satélite. O CAN 5.1, nos 2 modos, produz estruturas espaciais semelhantes de LWP e IWP, sendo o LWP maior nos oceanos para o MAM3, porque o MAM3 tem maiores concentrações de sal marinho em comparação com o MAM7, então faz sentido, lá tem mais aerossol. E agora o Echan 6 e o COIMPACT, eles têm distribuições espaciais globais semelhantes no LWP, exceto ao redor do Equador, porque o COIMPACT ele tem mais água líquida ali. E para o IWP, eles prevêem magnitudes diferentes, com o COIMPACT produzindo mais gelo do que o Echan 6. Agora, o Sprinters, que ele produz um grande contraste terra-mar com o LWP, que não é visto pelas observações de satélite, então tem a ver com a distribuição de aerossóis do modelo, e o CAN Oslo produz o maior IWP, enquanto produz também um LWP relativamente grande. O IWP produzido pelo CAN Oslo é o mais próximo, assim, em magnitude do que a gente pode ver da observação. Essa aqui é a figura 3, e ela mostra a distribuição global da fração líquida superresfriada em 6 isotermas, menos 10 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, menos 30 graus Celsius e menos 35 graus Celsius, para todos os modelos e para as observações do Calliope. Então, aqui eu organizei melhor para ficar mais fácil de entender. E
SLF observado passa por uma redução constante e gradual em direção às temperaturas mais frias, e os modelos não reproduzem bem esse padrão. São poucos que fazem essa diminuição constante. E à medida que a temperatura diminui, a espessura espacial da água líquida superresfriada restante nessas nuvens, ela vai diferindo entre os modelos, então está bem diferente. Os máximos de água líquida superresfriada estão nas regiões destacadas em vermelho, e como a gente pode ver aqui, eles são bem diferentes. Tem um que é mais nos polos, tem outro que é mais no Equador, tem outro que não é nem nos polos nem no Equador, e o outro que é nos polos e no Equador. Bom, a magnitude observada do SLF é representada melhor pelo CAN-OSLO, para temperaturas mais quentes, principalmente, mas, assim, nenhum dos modelos é totalmente capaz de reproduzir a distribuição espacial e magnitude do SLF em qualquer isoterma. E, para a maioria dos modelos, alguma água líquida superresfriada permanece em menos 30 graus Celsius, enquanto o SLF observado tem apenas uma pequena fração de água líquida superresfriada em torno de menos 70, que está mais discreto nesse aqui. Em menos 70 e 80 graus sul, que parece ser bem representado até pelo COIMPACT. Bom, agora olhando para os perfis verticais médios anuais e zonais para investigar as diferenças entre os modelos climáticos globais, com o experimento 1 e com o experimento 2. A figura 5 do artigo mostra a média anual e a média zonal dos perfis das concentrações de potenciais de núcleos de gelo, ou núcleos glaciogênicos, obtidas a partir dos 6 modelos. Então, nesse estudo, o potencial núcleo de gelo é definido como a concentração do número de partículas que podem atuar como núcleo de gelo, sendo as colunas A o experimento 1 e as colunas B o experimento 2. Então, para cada modelo, as espécies que contribuem para o potencial núcleo de gelo são diferentes e dependem dos esquemas de aerossol específicos para cada modelo, né? Porque ele que vai caracterizar se aquele aerossol vai servir como núcleo glaciogênico ou não. Em geral, o número de partículas que podem atuar como núcleo glaciogênico é bastante diferente em magnitude e distribuições verticais entre os 6 modelos, principalmente no experimento 1, e no experimento 2 os padrões têm, assim, uma maior semelhança, principalmente para os modelos CAN e esses PRINTARS. Os CAN 5.1, MAM3 e o MAM7, eles diferem por conta da configuração do modelo do AM7, que tem um potencial de núcleo glaciogênico um pouco maior do que o AM3. E outro destaque é que, apesar de usarem as mesmas espécies de aerossol com potencial de núcleo glaciogênico, os modelos CAN-OSLO e o Ocean 6 e também os Printers, eles mostram grandes diferenças nas distribuições verticais e magnitude, tá? Assim, diferente, né? Não deveria ser, segundo o artigo. Agora, os autores evidenciam a importância das parametrizações de nucleação de gelo, porque elas criam diferenças na fase da água da nuvem, em relação às parametrizações de outros processos que podem também influenciar essa partição. E aí ele comenta sobre o crescimento de cristais de gelo. Então, quão sensível que é a água líquida superresfriada para a escolha da parametrização de nucleação de gelo? Então, a figura 7, que é do artigo, mostra médias anuais e globais do SLFs em todos os modelos, em 6 isotermas, mostrando a extensão da propagação do SLF previsto pelo modelo para ambos os experimentos. Então, aqui o A é o experimento 1 e o B é o experimento 2. E eles colocaram a observação do Calliope em laranja. Então, assim, apesar deles terem implementado o mesmo mecanismo de nucleação no experimento 2, os padrões de SLF simulados entre os modelos continua bem diferente. Dá para ver aqui que eles têm tamanhos diferentes, né? O SLF está diferente para os modelos, eles continuaram assim. E isso é por conta das parametrizações que também afetam essa parametrização de nucleação do gelo. E, por fim, eu vou analisar os perfis verticais da diferença entre o experimento 1 e o experimento 2. Então, o experimento 2 menos o experimento 1. E essa figura mostra os perfis médios anuais e zonais da caixa de grade do modelo. Na horizontal, tem as latitudes, porque realmente ficou muito pequeno, mas ele coloca assim também no artigo.
Tem as latitudes e na vertical são níveis de pressão. Em A, as concentrações médias de cristais de gelo. Em B, o raio efetivo do cristal de gelo. Em C, a razão de mistura de massa de gelo. Em D, a razão de mistura da massa de água líquida. E a fração de nuvem que está ali. E é importante também enfatizar que agora, como é um perfil vertical, mesmo que o objetivo dele seja investigar as diferenças na partição da fase mista, os resultados aqui não são apenas da fase mista, elas são do perfil vertical todo. Então, em relação às cores, porque também está bem pequenininho, quanto mais azul, maior a redução do experimento 2 em relação ao experimento 1, e quanto mais vermelho, maior a ampliação do experimento 2 em relação ao experimento 1. Com o experimento 2, as concentrações de cristais de gelo reduziram. Esses valores em azul, não sei se vocês entenderam, mas eles estão negativos e os valores em vermelho estão positivos. Então, com esse experimento 2, as concentrações de cristais de gelo, elas reduziram para todos os modelos, principalmente no CAN-OSLO. E, além disso, todos os modelos simulam algum grau de redução na proporção da mistura de água da massa de gelo, né? Que é essa coluna C. E, assim, dependendo da relação específica que o modelo tem entre as mudanças na concentração do número de cristais de gelo e a razão de mistura da massa de gelo, os modelos eles vão simular tamanhos maiores ou menores de cristais. Aqui, no caso, os campos dessa figura, da razão de mistura da massa de gelo no C, ela está parecendo reduzida em todos os casos. E os modelos acabaram mostrando maiores cristais de gelo, né, com um raio efetivo maior. Não todos, né, mas aqui o CAN-IMPACT, o CAN-OSLO, os dois CANs 5.1 e os PRINTARS. E os autores também examinaram as mudanças nas alturas das nuvens e nas propriedades radiativas da nuvem. Então, para todos os modelos climáticos globais, tem um aumento nas nuvens altas, né? Que está aparecendo, é porque ficou realmente pequeno, mas tem aqui um amarelo aparecendo. Desculpa. Então, focando agora em alguns modelos, o CAN-OSLO, para o experimento 2, ele resultou com uma maior massa de água líquida, em D, e mais nebulosidade em E, e nas mesmas regiões com concentrações reduzidas de cristais de gelo. E esses resultados são esperados porque, com o número reduzido de cristais de gelo, aquela taxa de crescimento do processo de Bergeron, né, o WBF, vai diminuir. E isso permite que mais água líquida seja retirada das nuvens, levando a cristais de gelo de tamanho diferente, né, o maior espectro, menores e maiores. E, por fim, as conclusões. Todos os modelos globais do estudo são subestimados. Todos os modelos globais do estudo subestimaram o IWP, que é o caminho de água gelada, e superestimaram o caminho de água líquida, que é o LWP. Os modelos produzem partições de fase de nuvem bem diferentes nas isotermas, quando comparados entre si, e nenhum deles foi capaz de reproduzir a partição de fase da água da nuvem conforme observado pelo Calliope. Com o experimento 1, os diferentes esquemas de aerossol dos modelos, junto com diferentes caracterizações de núcleo de gelo, levam a diferentes números de núcleos glaciogênicos. Mas a concentração de potencial do núcleo glaciogênico sozinha também não é um bom preditor de concentrações de cristais de gelo. Outra conclusão em relação ao experimento 1. A parametrização da nucleação do gelo nos modelos determina qual fração do núcleo glaciogênico disponível é nucleada sob certas condições ambientais. E, como resultado, as propriedades da nuvem, como a massa de água líquida e de gelo, e o raio de cristais de gelo, ficam diferentes entre os modelos. Isso deu para ver bem. Mas aí, com o experimento 2, eles viram que essas diferenças entre a massa de água líquida e gelada e o raio do cristal de gelo não diminuíram, e também teve uma redução nas concentrações do número de cristais de gelo com a parametrização fixa, que resultou em diferentes respostas em cada modelo, porque também depende de outros processos parametrizados subsequentes à nucleação do gelo. E aí, como ele falou, crescimento de cristais de gelo e microfísica de precipitação. A fase da água da nuvem é sensível à proporção simulada da massa de água líquida integrada na coluna para a massa de gelo. Então, nos modelos que têm uma menor diferença em magnitude entre o caminho de água líquida e o caminho de água gelada, como o CAN-OSLO e os CANs 5.1,
eles são mais sensíveis às mudanças na parametrização de nucleação de gelo, principalmente naquela partição de fase da água da nuvem. E, por último, em geral, as magnitudes do SLF simulado diferentes entre os 6 modelos, em comparação com os dados do Calliope para todos os experimentos. Então, essa foi minha bibliografia. Eu peguei um pouco do livro da Comet para me ajudar a explicar. E obrigada. Excelente, Malu. Eu vou só interromper a gravação, porque as perguntas aí não precisa estar gravada, tá? Beleza. Aí você quer ir mostrando a apresentação? Como assim? Você ainda quer que eu mostre a apresentação ou eu posso encerrar? Não, deixa ela, pode deixar ela por enquanto. Deixa eu só encerrar a gravação. Tá bom.